Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, concursandos, concursandas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Noções de Direito Processual do Trabalho, parte específica para o seu concurso do TRT da 12ª Região. Alô, Santa Catarina, coisa linda! Pessoal, temos 4 aulas para abordar assuntos específicos do conteúdo programático do seu edital. Assuntos que aparecem somente aqui no conteúdo programático do edital para o concurso do TRT da 12ª Região Santa Catarina. Bom, na nossa aula sobre a rota de aprendizagem, eu falei sobre o edital, sobre todos os assuntos do conteúdo programático, falei sobre as peculiaridades da Fundação Getúlio Vargas e tudo mais. Na aula de hoje, pessoal, o que precisamos estudar? Na aula de hoje, temos que estudar 2 assuntos muito específicos que aparecem no seu edital. Primeiro, o Ministério Público do Trabalho, ou seja, um órgão que faz parte do Ministério Público da União, e também o processo judicial eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. Beleza? Então, esses dois assuntos bem específicos do teu edital que precisamos abordar. Então, em primeiro lugar, vamos analisar o processo judicial eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. O que temos de mais importante sobre a Lei de Processo Judicial Eletrônico e o que precisamos marcar, o que vocês precisam saber sobre essa legislação e o que pode ser cobrado pela Fundação Getúlio Vargas, pela sua banca, que é a FGV. Em primeiro lugar, pessoal, eu não acredito que apareça uma questão sobre o processo judicial eletrônico na sua prova. Não me recordo de alguma questão da FGV sobre o processo judicial eletrônico nos exames da ordem, nos exames da OAB, tá ok? Mas, como está previsto no seu edital, ele pode ser cobrado, então será objeto sim de aula específica do nosso curso, como faremos agora. Então, olha só, até 2006, o processo judicial eletrônico, ele não era uma realidade, quer dizer, ele era uma realidade, mas não era uma implementação obrigatória. Alguns tribunais, de forma bem pontual, de forma bem excepcional, começou a iniciar alguma coisa de processo judicial eletrônico, babá. Mas em 2006 isso se torna uma realidade e uma obrigatoriedade a ser alcançada por todos os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário no Brasil hoje são obrigados a adotar a forma eletrônica do processo, para que no futuro não exista mais processo físico, para que o processo físico seja extinto através da automação do processo judicial. Tá ok? Então a lei de 2006, ela passa a ter critérios gerais e passa a obrigar toda a justiça, seja a justiça do trabalho, eleitoral, federal, justiça estadual comum, os órgãos superiores, não me interessa. Todas as justiças são obrigadas a adotar o processo eletrônico a partir de 2006 e, por óbvio, que a lei ela estabelece um prazo para que cada justiça possa implementar essa novidade, essa inovação processual. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar a Lei 11.419 de 2006. De olho na tela, vem comigo. Então, olha só. Artigo 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças será admitido nos termos desta lei. Então, o andamento do processo, a comunicação do processo com as partes e principalmente com seus procuradores, que são seus advogados, e a forma das partes peticionarem alguma coisa no processo, se manifestarem no processo, é admitido tudo isso de forma eletrônica. Fechou? Continuando. Aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, que são os 3 processos existentes no Brasil, bem como aos juizados especiais
em qualquer grau de jurisdição. Quando ele fala em qualquer grau de jurisdição, pessoal, ele está falando na primeira instância ou na segunda instância, ou seja, nas varas do trabalho e nos TRTs, nas varas cíveis e nos tribunais de justiça, nas varas federais e no Tribunal Regional Federal. No caso dos juizados, nos juizados ou nas turmas recursais, que é a segunda instância dos juizados. Então, em qualquer grau de jurisdição, é permitido o meio eletrônico de tramitação, comunicação e peticionamento, ou seja, manifestação das partes no processo. Fechou? Para disposto nessa lei, considera-se. Aqui, pessoal, começa o maior detalhe. Então, vamos lá. Se liga. Ó, se aparecer alguma questão sobre a lei do processo eletrônico na sua prova, pela FGV, se aparecer, eu aposto que essa questão sairá do parágrafo 2º, o que vamos começar a ler a partir de agora. Entenderam isso? Então tomem cuidado com as definições previstas no parágrafo 2º dessa lei. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos lá. Meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Então, meio eletrônico é o espaço eletrônico, é o lugar onde o tráfego de informações e as informações são armazenadas. Então, meio eletrônico é o local, o espaço. Transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com utilização de redes de comunicação, preferencialmente a internet, que é a rede mundial de computadores. Então, meio eletrônico é o espaço e a transmissão é a comunicação. Então, coloque no seu caderno, coloque no seu computador as palavras-chave de cada uma dessas definições para ficar mais fácil a sua memorização. Então, coloque aí no teu caderno, coloque no seu computador. Meio eletrônico, coloca assim, é o espaço virtual onde ocorrem as transmissões eletrônicas. E o que é a transmissão eletrônica? É a comunicação através do espaço eletrônico. Então, o espaço eletrônico é meio e transmissão é a comunicação. Fechou? Então, resumindo, meio eletrônico, palavra-chave, espaço. Transmissão eletrônica, palavra-chave, comunicação. Fechou? Vem e continua. Assinatura eletrônica. As seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Então, peraí. Assinatura eletrônica nada mais é do que identificação. Tá aí. Então, ó, assinatura eletrônica é identificar quem assinou aquele documento, quem assinou aquela comunicação. Fechou? Então, assinatura eletrônica é identificação do signatário, do usuário. Vem. Assinatura digital, vou até colocar em verde aqui, que está dentro de assinatura eletrônica, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. E letra B, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então vamos lá, ó. Assinatura digital, pessoal, é o seguinte, ó, vou te mostrar na prática. Assinatura digital é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, tá vendo aqui o chipzinho no meu cartão da OAB? Esse chipzinho aqui é a cara do humilhante. Hã? É. O problema é que eu não posso sorrir na foto. Aí fiquei puto pra caralho. Mas tudo bem, olha agora. Aqui é o chip, aqui é o meu certificado digital. Esse chipzinho aqui é meu certificado digital, ok? Quando eu peticiono dentro de um meio eletrônico, dentro de um ambiente eletrônico, eu tenho uma senha. Que quando eu fiz o certificado digital, quando eu fui colocar o meu certificado digital nesse chipzinho, quando eu fui cadastrar, eu criei uma senha alfanumérica, que eu escolhi, beleza? Você pode escolher com letras e números, ou você pode escolher só com números, ou só com letra, enfim, você decide. Aí, como é que eu faço para identificar como é que eu faço para me identificar no processo eletrônico? Eu tenho a senha. Então eu vou lá, abro o meio eletrônico, eu abro lá o sistema lá do
do PJE, Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, ou no Paraná, antes do PJE entrar em vigor, já existia no Paraná uma coisa chamada Escritório Digital, ou na Justiça Federal, que é adotado o EPROC, ou na Justiça Estadual, nos TJs do Brasil, que é adotado o ProJude. Então eu entro no ambiente, seja o PJE, seja o EPROC, seja o ProJude. Em Santa Catarina, por exemplo, é o ESAGE. Você entra lá no meio eletrônico, aí eu entro com o meu cadastro de usuário. Então eu faço um cadastro lá, meu nome, meu endereço, meu AB, meu e-mail para contato, telefone, tal, tudo bonitinho. Faço o cadastro perante esse sistema e gero um login e senha. Então login e senha nada mais é do que o cadastro do usuário dentro do sistema. Aí eu entro no sistema, entro no processo judicial, aí eu peticiono, ou seja, eu junto ali no sistema aquela petição minha. Aí antes de enviar essa petição para dentro do processo, antes de peticionar, eu tenho que assinar, que é uma assinatura eletrônica. Não é através de uma caneta eletrônica que eu vou assinar na tela, não. Como é que é essa assinatura? Através de uma senha que é minha, pessoal, que está gravada aqui nesse chip do meu cartão. Então, quando eu jogo a minha senha ali, aquela petição, lá no rodapé da petição aparece assim: petição eletrônica assinada digitalmente pelo Dr. Guilherme Biasotto Vieira, OAB tal, bababá, dia tal, hora tal. Aí ali tem a minha assinatura eletrônica, aí sim eu posso peticionar no processo. Então o cadastro do usuário é login e senha. E a assinatura digital é a senha pessoal de cada usuário para ser identificado perante o processo eletrônico. Fechou? Então toma cuidado entre a assinatura digital e cadastro do usuário, que nada mais é que o login e senha. Fechou? O cadastro qualquer um pode fazer. A assinatura você pode fazer de casa. A assinatura digital, você tem que ir numa certificadora, seja ela qual for, autorizada, leva o teu chipzinho, aí você tem que ter um cartão, seja um CPF, e-CPF, que a gente chama, que tem um chip, ou e-CNPJ, que tem um chip também, ou o cartão da OAB. Aí vai numa certificadora e cria a sua assinatura digital. Fechou? Continuando. O envio de petições, de recursos e prática de processo em geral, por meio eletrônico, serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica. E você sabe o que é assinatura eletrônica? É a identificação do usuário. Sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário conforme disciplinado pelos órgãos. Então, para que eu possa assinar eletronicamente alguma coisa, eu tenho que ter o cadastro perante o sistema. Então eu não consigo peticionar no ProJude se eu não tenho cadastro no ProJude. Eu não consigo peticionar no PJE se eu não tenho cadastro no PJE. Eu não consigo peticionar no EPROC se eu não tenho cadastro no EPROC. É isso que o artigo 2º está falando. Fechou? Parágrafo 1º, o credenciamento será realizado mediante procedimento, na qual é assegurada adequada identificação presencial. Ao credenciado será atribuído o registro e meio de acesso ao sistema. Que registro e meio de acesso ao sistema é esse? Login e senha. Órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e na hora do seu envio ao sistema. Então, no dia e na hora que eu enviei, ali eu pratiquei o ato no processo. E isso daqui, o parágrafo único, é importantíssimo, pode marcar. Até que horas eu posso peticionar? Até as 24 horas do seu último dia. Então, eu posso peticionar no processo até meia-noite do último dia do prazo. Passou de meia-noite e 1 segundo, fudeu. Aí eu já estou peticionando fora do prazo. E quando você pratica um ato fora do prazo previsto, esse ato ele é intempestivo, ou seja, ele foi praticado fora do prazo previsto. Fechou? Então marque aí até 24 horas do último dia do prazo para que o ato seja praticado. Show? Continuando. Os tribunais poderão criar diário da Justiça eletrônico, que já existe, disponibilizado na internet, no site, né, do tribunal na internet, para a publicação de atos judiciais, administrativos próprios e de órgãos a eles subordinados. O site e o conteúdo das publicações deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora.
Ou seja, você só tem uma assinatura digital quando você cadastra essa assinatura numa autoridade certificadora. A publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, pode marcar. Então não precisa, se publicar no Diário da Justiça eletrônico, não precisa publicar fisicamente no Diário Oficial. Se publicou eletronicamente, não precisa publicar novamente o meio físico. Se o processo judicial eletrônico existe para substituir o físico, se toda hora que você pratica uma coisa eletrônica você tem que confirmar fisicamente, então para que existe o processo eletrônico? Ele veio para substituir. Logo, publicação no Diário Eletrônico substitui a publicação no Diário Oficial físico. Beleza? Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Pode marcar. Olha aqui, ó. Se a disponibilização foi realizada dia 11 de julho, por exemplo, então é considerado publicado no dia 12, sempre no dia seguinte em que foi inserida aquela informação no sistema, no diário. A informação foi inserida numa sexta-feira, então a publicação é na segunda. Foi incluído na segunda, publicação na terça. Foi incluído na terça, publicação na quarta. Foi incluído na quarta, publicação na quinta. Foi incluído na quinta, publicação na sexta. Foi incluído na sexta, publicação segunda. É sempre o primeiro dia útil seguinte. Beleza? Se for inserido numa segunda-feira e terça-feira é feriado, então publicação na quarta, é primeiro dia útil seguinte. Fechou? Prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Então, ó, marca aqui o parágrafo 4º que ele é importante também. Olha que pegadinha, ó, se liga. Quando que foi inserido a comunicação? Dia 11. Quando que é considerado data da publicação? Dia 12, que é o primeiro dia útil seguinte. E quando que se inicia o prazo? Dia 13. Então toma cuidado. Inserção da informação no diário, data da publicação e início do prazo. Então, quando que insere a informação no Diário da Justiça? Foi inserido na terça. Quando que é a data da publicação? Primeiro dia útil seguinte, quarta. Quando que inicia o prazo? Primeiro dia útil seguinte ou da publicação? Quinta. Então, terça insere, quarta publica, quinta começa o prazo. Entenderam isso? Se inseriu na quinta, publicação na sexta, início do prazo na segunda. Inseriu na sexta, publicação na segunda, início do prazo na terça. E assim por diante. Fechou? Tranquilão? Vem. A criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do artigo 2º, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acontece muito, pessoal. Eu recebo uma comunicação de um processo por e-mail, ou recebo através do famoso push. Eu me cadastro lá no push daquele tribunal, aí toda e qualquer movimentação de algum processo cadastrado no meu nome, eu recebo no meu e-mail. Então, eu sendo comunicado por e-mail, não preciso publicar no Diário da Justiça Eletrônico. Eu recebi um aviso, por exemplo, eu entrei lá no sistema, entrei lá no Projude, aí já recebi um aviso. Aí abri esse aviso, pronto, não precisa publicar no Diário da Justiça Eletrônico. Então, existem outras formas de comunicar além do Diário da Justiça Eletrônico. Tem o e-mail ou tem os avisos dentro do sistema, dentro daquele e-mail eletrônico. Fechou? As intimações serão feitas por meio eletrônico... Parágrafo 1º. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, por exemplo, eu abri aquele aviso, abri na segunda-feira, então fui intimado na segunda-feira. Recebi o e-mail, abri o e-mail na segunda, então fui intimado na segunda. Fechou? Tranquilão? Abri no sábado, então considera-se intimado no sábado. Mas aí o início do prazo é sempre no primeiro dia útil seguinte. Abri no domingo, o início do prazo é sempre no dia útil seguinte. Fechou? Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em não dia útil, a intimação será considerada no primeiro dia útil seguinte, foi o que eu acabei de falar. Se abriu no domingo,
então a intimação é considerada na segunda. Fechou? Consulta referida no parágrafo 1º e 2º deverá ser feita em até 10 dias corridos. Opa! Pode marcar. Contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar a intimação automaticamente realizada no término desse prazo. Qual é a malandragem? Eu sou o réu numa ação e estou querendo empurrar a ação com a barriga. Aí o que acontece? Eu vejo lá no meu e-mail que eu tenho uma intimação do processo tal. Aí eu não abro. Eu não abro aquele e-mail exatamente para postergar. Não abro só para o processo ficar parado. Tem como? Não. Depois de 10 dias, automaticamente você é considerado intimado. Aí você tem que provar que não recebeu, que teve um problema no sistema, bababá, bababá, bababá. Se você não provar o contrário, para todos os fins você está intimado. Fechou? Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual e aos que manifestarem interesse por esse serviço. Nos casos urgentes, em que a intimação feita na forma desse artigo possa causar prejuízo, em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio. Intimações da Fazenda Pública serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então, se um procurador do trabalho abre lá o e-mail dele, então é como se ele fosse pessoalmente intimado. Observadas as formas e cautelas do artigo 5º, citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as do processo criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico. Cartas precatórias, rogatórias, de ordem, ou, de modo geral, todas as comunicações oficiais, bem como entre os poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Então, um juiz ele pode pedir que um outro juiz realize audiência para ele, ou seja, carta precatória, inquiritória, pode ser tudo por meio eletrônico também. Não precisa mandar o ofício pelo correio, aí recebe lá, pode ser tudo através do sistema eletrônico. Fechou? No processo eletrônico, os órgãos poderão desenvolver sistemas. Todos os atos processuais serão assinados eletronicamente, pode marcar aqui o parágrafo único do artigo 8º. No processo eletrônico, citação, intimação e notificação serão feitas por meio eletrônico, ou seja, as comunicações no processo é feito por meio eletrônico. Quando por motivo técnico for inviável, esses atos poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, ou seja, aí pode ser praticado pelo correio, pelo oficial de justiça, a entrega fisicamente, pronto. O meio físico é um backup do meio eletrônico. Fechou? Distribuição de petição, juntada de contestação, recurso, petições em geral, poderão ser feitas diretamente por advogados públicos ou privados, sem a necessidade de intervenção do cartório, ou seja, já peticiona direto. Quando o ato processual tiver que ser praticado num determinado prazo, ele tem que ser efetivado até 24 horas do último dia, já vimos isso. Se o sistema se tornar indisponível, o prazo fica, se o sistema ficar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. O Poder Judiciário deverá manter equipamentos de digitalização e de internet lá nos fóruns, o que já tem. Documentos produzidos eletronicamente juntados ao processo com garantia de origem serão considerados originais. Ou seja, como é um meio eletrônico, por mais que eu digitalize, por exemplo, esse mapa de disciplina aqui é um documento original, tá? Só que na hora que eu digitalizar, vai ser uma reprodução dele. Então, todos os documentos digitalizados e juntados ao processo correspondem ao original, salvo exceção de falsidade, tal incidente de falsidade documental. Aí a pessoa apresenta fisicamente lá o original se houver algum incidente de falsidade. Tranquilo? De fraude e tudo mais. A arguição de falsidade, documento original será processado eletronicamente. Os originais deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado. Então, você digitalizou algum documento original, guarda esse documento original até o processo acabar. Fechou? Porque se houver algum incidente de falsidade, você vai ter que apresentar esse original em algum momento. Beleza?
Documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, deverão ser apresentados ao cartório ou em secretaria no prazo de 10 dias. Então, ó, prazo de 10 dias para juntar algum documento que é impossível de você digitalizar. Documento digitalizado juntado em processo estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa. Conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente pelo meio eletrônico, ou seja, os processos físicos podem ser digitalizados de forma completa ou uma parte deles. Quando a Justiça começou a adotar o processo eletrônico, eles digitalizavam só uma parte do processo. Aí na hora que ia começar a execução era digitalizada, era eletrônica. O processo de conhecimento era físico. Então pode ocorrer a conservação eletrônica total ou parcial do processo judicial, tranquilo. Os autos do processo que tiverem de ser remetidos a outro juízo, que não disponham de sistema, deverão ser impressos em papel. No caso, o escrivão ou chefe da secretaria certificará que recebeu lá os documentos. Parágrafo 5º, a digitalização será precedida de publicação em edital no prazo preclusivo de 30 dias. Então, se apresentar por meio físico, você vai ter 30 dias para digitalizar tudo aquilo que você apresentou fisicamente. O juiz poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e envio de dados, documentos necessários ao processo, cadastro público e disposições finais, gerais e finais. Sistemas a serem desenvolvidos deverão usar preferencialmente programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente pela internet. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada, ou seja, quando se tratar de ações iguais ou ações parecidas ou ações que possuem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, o sistema vai procurar automaticamente já reunir essas ações. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar ao distribuidor petição inicial de qualquer ação, número de cadastro da pessoa física ou jurídica perante a Receita Federal. Ou seja, o que você tem que informar na hora de distribuir a petição? Pelo menos o CPF ou o CNPJ. Então, a informação mínima que você tem que dar é ou o CPF ou o CNPJ dentro do sistema eletrônico, dentro do meio eletrônico. Fechou? Da mesma forma, as peças das acusações criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelos delegados com o número de registro dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça. E órgãos tal, bababá, convalidados, tudo babaquice. Pessoal, aqui encerramos o assunto específico do processo judicial eletrônico, que não foi abordado lá no curso de Direito Processual do Trabalho. Na próxima aula abordaremos o Ministério Público do Trabalho e começaremos a resolução de questões que abordam todo o seu conteúdo programático já cobrados pela FGV, sempre questões sobre o conteúdo programático da FGV, que é a banca elaboradora do seu concurso. Tá ok, pessoal? Grande beijo, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.